Senhor, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo que nada podemos fazer sem Ti. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor, pedir ao Senhor que seja com a vida do Teu servo Ailton, que o Senhor mesmo possa, ao abrir da boca do nosso irmão, o Senhor possa expressar o Teu sentimento de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos, a estar olhando para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que tem tudo o que nós necessitamos. Tu és a nossa provisão, Senhor. A Ti toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Que o Senhor seja conosco nesse tempo, mediante a palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos. Glória a Jesus. Amém, irmãos? É com muito temor, né, irmãos, que a gente vem estar diante do Senhor para falar dele mesmo. E aí eu creio que quem mais fica nos observando é ele mesmo. Ele diz: vamos ver o que é que ele vai falar de mim aí para os meus filhos. Amém, irmãos? Mas o Senhor sempre tem algo a nos falar na sua palavra. E eu, no meu coração, eu penso que os irmãos espiritualmente sentem-se no colo do Senhor, porque Ele quer falar algo ao seu coração. Ele quer falar algo bem particular para você, porque o Senhor de alguma maneira nos vê particularmente. Essa semana eu estava falando com uma pessoa. Quem tem filho sabe, quem tem mais de um sabe, que você pode ter 10 filhos, mas cada filho é único, porque cada um tem uma natureza. E você, diante do Senhor, você é único, porque cada um tem uma personalidade que Ele deu. Amém? Tem um assunto, irmãos, que sempre está no meu coração e às vezes quando alguém me chama para compartilhar, acredite, eu não consigo falar de outra coisa. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E peço que os irmãos me ajudem em oração. Porque quem está aqui precisa da graça. Amém, irmãos? Vamos ler Marcos. Vamos para o capítulo 4. E depois ler uma parte do capítulo 5. Há um tempo atrás nós falamos alguma coisa sobre esses textos aqui, mas como eu disse, o Senhor sempre tem algo novo a nos falar. Marcos 4:35. Que o Senhor seja conosco. Diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, levaram ao barco, assim como estava, e os outros barcos seguiram. Aqui a gente percebe algo que o Senhor diz só para seus discípulos: passemos para a outra margem. A multidão não pôde seguir Jesus, porque os únicos que o Senhor pode contar, irmãos, para ir para outra margem com Ele é só os discípulos. Os únicos que o Senhor pode contar para entrar num barco com Ele é só os discípulos. A multidão Ele não pode contar, porque a multidão não cabe naquele barco. Estar no meio da multidão é um risco, é um perigo, porque o Senhor não pode te levar mais além, só os seus discípulos. Por isso que eu disse, o Senhor pode ter uma multidão de filhos, mas cada um aqui é único, e o Senhor sempre vai querer nos levar mais além, nos levar para outra margem. O Senhor sempre vai querer nos levar para outras experiências profundas e muitas vezes terríveis, irmãos. Porque o que está para acontecer aqui é algo terrível. É algo que vai abalar a estrutura de qualquer discípulo. Por mais experiência que esse discípulo tenha no caminhar com o Senhor, eles vão passar por uma situação de extrema violência, de extrema provação. Vamos seguir nessa viagem, porque estamos nesse barco, porque nós não somos mais um na multidão. Cada um aqui é um discípulo que o Senhor está contando, irmão. E o Senhor quer te levar para outro estágio.
O Senhor não quer que a gente permaneça na mesmice. Por isso que Ele vem com o vendaval, por isso que o redemoinho, Ele tira a gente da mesmice, do chão e nos eleva. Mas só através do redemoinho. E Ele se despediu da multidão. Quem quer viver na multidão vai ser despedido. Mas quem quer realmente ter um comprometimento de discípulo vai entrar no barco com o Senhor e vai dizer: Senhor, eu vou com o Senhor aonde quer que o Senhor vá. O discípulo, ele segue Jesus sem perguntar para onde ele vai. Porque se o Senhor dissesse para aqueles discípulos: nós vamos passar por uma situação agora muito complicada, porque o Senhor sabe de todas as coisas, sabe ou não sabe? O Senhor sabe, irmão, o que está acontecendo com você. Ele sabe. Ele sabe que o que está acontecendo com você é terrível, é muito forte. Mas Ele quer te levar para outro estágio. O único objetivo de Deus em permitir que você passe pelo que você está passando é porque Ele quer te levar para outro estágio. É só isso. Ele quer te levar para outra margem. E Ele despediu a multidão. E no verso 37 diz: e aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. Um tremendo vendaval, não foi qualquer vento. Quando a palavra de Deus diz um tremendo vendaval, foi um tremendo vendaval. Aquele vento que não deixa nada no lugar, aquele vento que arranca tudo, que tira tudo, que faz com que você perca suas bases, sua estrutura. E as grandes ondas, ainda completando, tem onda ainda, as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Isso já é consolador, que por mais difícil que você esteja numa situação, o Senhor está com você. Por mais difícil que você esteja passando por um momento complicado de vendaval e fortes ondas, o Senhor está com você. Muitas vezes Ele pode estar parecendo até que Ele está dormindo, que Ele não está vendo. Essa é até a nossa sensação. E o Senhor está dormindo na popa. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aí você percebe, para mim esse é o quadro mais perfeito de paz. Alguém conseguir dormir em meio a uma tempestade. Essa é a perfeita paz, porque Ele não tem paz. Jesus não tem paz, irmãos, Ele é a própria paz. Esteja em paz, fique em paz. Eu não sei o que você está passando, mas fique em paz, porque você não tem paz, você tem um próprio Senhor da paz dentro de você, e Ele quer te levar para outra margem. Ele estava sobre um travesseiro, os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, irmãos. O vento serenou e houve completa bonança. Indagou seus discípulos: por que sois covardes, ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sempre estava com os irmãos outro dia, eu disse: irmãos, essa deve ser a sua grande pergunta, de saber quem é este. Temos que saber quem é este, irmãos. Nós temos que ter experiências profundas e até terríveis com Jesus para saber quem Ele é. E aqueles discípulos, naquele momento que o barco era açoitado por vento, por onda, e a onda começou a entrar, aqueles homens, eles tinham tudo, irmãos, para não ter medo de uma tempestade, porque eles eram pescadores. Só que era um tremendo vendaval, eles nunca tinham visto nada igual. Eles nunca tinham vivenciado nada igual, mas também eles nunca tinham passado por uma situação em que Jesus também estava no barco. Aqui é uma coisa nova. E eles dizem: Senhor, será que o Senhor não vê que a gente vai perecer, que a gente vai morrer? Será que a gente não tem como escapar e o Senhor ainda está dormindo? Irmãos, por mais experiência que talvez você tenha com filho, com família, com casamento, profissional, uma hora vai vir um vento que você não vai... a sua experiência não vai valer de nada. Aqueles discípulos tinham grande experiência, mas eles viram agora que eles iam morrer. E é engraçado que enquanto eles pensavam que ia morrer, Jesus dormindo.
E eu sempre falo com os irmãos, graças a Deus que Jesus não se desespera com o seu desespero. Graças a Deus que o Senhor não fica aflito com a sua aflição. Muitas vezes, irmãos, eu enfrentei situações na minha família em que o desespero da minha esposa me desesperou. A aflição dela me afligiu. Às vezes a gente passa por situação no trabalho que o desespero do patrão vira o seu desespero. Mas você tem que entender que o Senhor não se desespera com o seu desespero. Ele não fica aflito com a sua aflição. Ele não fica angustiado com a sua angústia. Ele não fica. Porque Ele é o único que pode a qualquer momento se levantar e dizer: calma, silencia, tudo vai ficar calmo. Que nem nosso irmão Ademilton disse que tudo vai ficar bem, irmãos. O Senhor sabe o que você está passando. Ele sabe que a onda é muito forte. Ele sabe a potência dos ventos. Mas Ele é o único que pode fazer com que tudo se acalme. É o único Senhor, esse Senhor que nos chamou para outra margem. Amém, irmãos? Nós sabemos o que acontece quando Jesus chega na outra margem. Eu não vou me ater a esse personagem aqui, que é um endemoniado de Gadareno. Porque nós vemos aqui que houve aqui, nesse capítulo aqui, 4 grandes encontros, né? Jesus, quando Ele chegou do outro lado, Ele deu de cara com o endemoniado de Gadareno. E nós sabemos que Ele libertou o endemoniado de Gadareno. Mas o que eu queria, irmãos, na verdade, me ater um pouco em dois personagens aqui, que a gente vai aprender um pouco da vida deles e do que o Senhor tem a nos ensinar através deles. Amém, irmãos? Vamos ver aqui no capítulo 5 mesmo. De novo, versículo 21. Aqui os discípulos já teve uma grande experiência. Quando a gente pula para esse versículo 21, a gente percebe que os discípulos teve a grande experiência da tempestade. Não é porque nós somos discípulos, não é porque nós somos filhos de Deus, que vamos estar isentos na tempestade. Não é porque o Senhor Jesus está conosco, que a gente vai ser livre das tempestades. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflição, nós vamos ter angústias, nós vamos ter sofrimento, mas é preciso entender que o Senhor está conosco, e que tudo é para o nosso bem, tudo contribui para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso avanço. O Senhor quer que nós avancemos, vamos avançar com Ele. E o discípulo passou por essa experiência de tempestade, e ele percebeu, quando eles disseram: quem é este? Ele percebeu que aquele é quem tem poder sobre a tempestade, aquele é quem tem poder sobre os fortes ventos. E eles viram a quão grande libertação que o Senhor deu ao endemoniado de Gadareno, e eles perceberam que este também é aquele que tem poder sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, esse mesmo Jesus. Agora vamos ver o versículo 21, que é onde eu gostaria de me ater, irmãos. E retomando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão. Agora Ele encontra a multidão de novo. Experiência só quem tem é os discípulos. Multidão só quer vivenciar milagre, mas experiência só vai ter quem é discípulo. Amém, irmãos? E agora Ele encontra a multidão, e é no meio da multidão que Ele opera milagres. E aí, quando Ele passa para outra margem, aí a multidão mais uma vez se formou ao seu redor, enquanto estavam na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se a seus pés. Irmãos, pense, quem seria este homem que um chefe da sinagoga, irmão, o judeu, ele sabe que só o Senhor teu Deus adorarás. E ele era um chefe da sinagoga. O que levou Jairo, irmãos, a se dobrar diante de Jesus Cristo? O que levou Jairo a ter aquela atitude? Um homem que era conhecido, chefe da sinagoga, agora ajoelhado diante de Jesus. O que poderia levar esse homem a tal atitude? Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, quando a gente realmente tiver uma visão do Senhor,
a gente não vai ficar de pé, irmãos. A gente vai se dobrar, irmãos. A gente precisa vivenciar a experiência de fazer com que a gente se dobre realmente, de que seu joelho se dobre. Às vezes estamos aqui, irmãos, com o coração endurecido, com o coração amargurado, magoado com um, com o outro. Nós não nos dobramos, é porque ainda não vemos o Senhor. Jairo, quando viu o Senhor, irmãos, ele se dobrou, ele esqueceu que ele era religioso. É isso que a religião tem que ser, ela tem que se dobrar diante de Deus, a religião tem que se dobrar. A religião não pode ficar em pé diante do Senhor. Esse aqui para mim é um outro encontro da realidade com a religião. Jesus, ele é a realidade. Tudo que a religião lhe promete, você só vai encontrar em Jesus. Não seja religioso, não busque na religião o que você só encontra em Jesus, porque uma hora, irmãos, sua fé vai ser posta à prova e você vai perceber que só em Jesus você vai encontrar o que você precisa. E o que levou Jairo, irmãos, a se dobrar, primeiro porque diz aqui, foi quando chegando ali, um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, que o precioso Espírito Santo, irmãos, faça que a gente veja. Senhor, perdoe, irmãos, às vezes eu tento me controlar, eu não consigo, irmão, me perdoe. Que o Espírito Santo nos leve a ver Jesus, porque quando o Espírito Santo pegar você e dizer, esse é Jesus, você vai ver nele tudo que você precisa, irmão. Porque, irmãos, a onda açoitou o barco, açoitou os discípulos, e agora estava açoitando na vida de Jairo. Jairo lhe pediu o que é os prantos, irmãos. Quando a gente se dobra diante de Deus, a gente não se controla. E ele pediu aos prantos. E com insistência, ele não desistiu. Minha filha pequena está à beira da morte. Aqui é uma situação que a religião não podia resolver. A religião não tem vida para dar. Quem tem é Jesus Cristo. Aqui é uma situação que Jairo foi posto à prova. A onda bateu na casa dele, entrou na casa dele. Vento forte bateu na casa dele. Irmão, ventos fortes pode bater na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Mas não esqueça, mais uma vez eu digo, o Senhor está com você. Fique calmo, tenha paz. Ele vai te levar para outra margem. E agora um forte vento bate sobre a casa de Jairo. As ondas entrou na casa dele e ele disse com insistência. O Espírito Santo quer nos levar, irmãos, que a gente possa se dobrar por nossos filhos, que a gente possa suplicar ao Senhor dobrado por nossa casa, por nossa família e por nossa própria vida. Nós estamos precisando fazer isso. Que as mães e os pais que têm filhos passando por alguma situação, não desista. Aqui diz que ele com insistência, insista, bata, diga, Senhor, vê que eu estou dobrando, vê que eu estou em prantos. E o Senhor ouviu a oração daquele homem. E ele em prantos disse, minha filha pequena, ela só tinha 12 anos, era a única filha dele. E ele disse, está à beira da morte. Vem, põe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Ele percebeu que só havia vida em Jesus. Ele estava abrindo mão da sua religião aqui. Ele percebeu que só Jesus poderia fazer o que a religião não poderia. Embora que essa mesma religião crucificaria o Senhor. Então Jesus, maravilha, né? Nosso Senhor, nosso bendito Senhor, foi com ele, levantou, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Só que aí no versículo 25, vamos estar lendo, naquele mesmo ambiente, estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Percebem as situações que está em volta daquele que é a vida. Pessoas que eram açoitadas por tempestade.
A vida de Jairo, a família dele estava sendo açoitada por tempestade e forte onda. E aqui tinha uma mulher também. Realmente preciso de água e lenço. Só que eu não sei se quem traduziu a minha Bíblia se enganou e não colocou o nome da mulher aqui. Algum irmão tem a Bíblia aí que tem o nome dessa mulher? Tem, irmãos? Alguém aí tem? Então é mais uma multidão que a mulher não é conhecida, essa daqui, de certa mulher. Só que no caso de Jairo, se você for fazer um comparativo, a Bíblia diz logo, fala logo do nome de Jairo, fala logo que ele é centurião, chefe de sinagoga, e Jairo significa iluminado, ou aquele que ilumina, ou aquele que tem brilho. Então Jairo era evidente, Jairo era conhecido, mas aqui também, irmãos, aparece uma mulher que não era conhecida, ninguém conhecia. Nesse Jesus, irmãos, há graça para todos, para aqueles que têm nome evidente, para aqueles que se sentem tão humilhados que nem o próprio nome é mencionado. E aqui aparece certa mulher, na minha Bíblia não sei porque não tem o nome dela. Ela padecia 12 anos, justamente a idade que tinha a filha de Jairo. Ela tinha um fluxo que não parava. Aquela mulher acordava todos os dias de manhã, tinha que trocar o lençol dela. Muitas vezes ela dormia, talvez à noite ela sonhava que ela se encontrou com alguém, andando em algum lugar, mas quando ela acordava de manhã, ela se deparava com a realidade dela. Ela não podia sair para lugar nenhum. Há muitos anos ela não recebia visita, há muitos anos ninguém a convidava para nada, e se convidasse ela não poderia ir. Ela vivia dentro de casa. A gente ficou no tal do lockdown aí alguns meses, alguns anos, e foi terrível. Essa mulher estava em um lockdown de 12 anos, irmãos, dentro de sua casa, e ela padecia. Tem duas coisas assim no sofrimento que é terrível: em si o próprio sofrimento e depois o padecimento. Ela já tinha um fluxo de sangue, só que aquele fluxo de sangue trazia para ela padecimento, porque no coração ela era desprezada, ela era humilhada até pela própria religião. A religião não aceitava ela não podia nem ir na sinagoga. Ela tinha 12 anos que não ia na sinagoga. Jairo era chefe da sinagoga. Talvez Jairo nem conhecesse aquela mulher. E aquela mulher tinha 12 anos de esquecimento, de lockdown. E quando diz a Bíblia, ela padecia, porque existe uma coisa na realidade dessa mulher, irmãos, que era terrível. Sabe o que é? Continuar vivendo. Aquela mulher não tinha motivo nenhum de viver mais. Ela talvez não quisesse mais viver no esquecimento, viver na vergonha, viver no desprezo, viver dentro de casa. Eu não sei nem como é que ela fazia para conseguir alimentação, mas aqui diz que ela padecia de uma hemorragia, e ela já tinha sofrido, a Bíblia diz, demasiado. O sofrimento daquela mulher não era pequeno, era 12 anos de sofrimento. Irmãos, existem sofrimentos que a gente não suporta 1 mês, 2 meses, 1 ano. Uma vez eu perguntei ao irmão Romeu, por quanto tempo Jó padeceu? Ele disse: irmão, deve ter sido uns 6 meses. Eu disse: nossa, 6 meses só? Essa mulher padece há 12 anos, irmão. Diz que o sofrimento dela era demasiado. Então aquela mulher não tinha mais sentido de viver. Viver para ela era a coisa mais terrível que tinha. E ela tinha sido cuidada por vários médicos. Ela passou pela mão de vários especialistas. Cada médico que ela ia era uma esperança renovada, e depois do desespero encontrava ela de novo, porque os médicos iam e diziam: não tem como fazer nada por você. E ela pegava o restinho do dinheiro que tinha e ia para outro médico. Alguém dizia: tem um médico ali que é muito bom. Ela ia, renovava as esperanças. Chegava lá, o médico olhava a situação dela e dizia: eu não posso fazer nada por você. Existe situação na nossa vida que ninguém pode fazer nada por nós, irmãos. Seu esposo não pode, seus filhos não podem, os irmãos não podem, mas só o Senhor pode. Vá até Ele, use seu sofrimento, sua situação para ir até Ele. E aconteceu que ela já tinha sofrido demasiado, sob os cuidados de vários médicos, e gastou tudo o que possuía.
Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Que situação, irmãos. Que situação. Cada dia que ela vivia, ia de mal a pior. E ela ficou pobre por causa daquela doença. É aquilo que a gente falou antes. O sofrimento que traz padecimento. Por causa daquela hemorragia, aquela mulher perdeu as amigas, perdeu as companhias, foi esquecida. Bloquearam ela no WhatsApp, ninguém falava mais com ela. Não tinha, né, naquela época. Mas se tivesse, todo o dinheiro dela foi embora. E isso para ela era muito sofrimento. Mas, irmãos, tem um versículo que o Espírito Santo... Sempre tem um versículo que o Espírito Santo vai fazer com que você leia lá na frente. Diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher ouviu falar de médico A, médico B e nada resolveu. Só que agora, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Jesus, Ele é a providência de Deus, irmão, para nós. Ele é o próprio Deus no meio de nós. Ele conhece a sua situação. Irmão, eu sei que aqui, nessa pequena multidão aqui, tem pessoas com hemorragia, sangrando, não pode falar nada. Você sabe que uma das piores coisas do sofrimento, irmão, é você não poder contar para ninguém. Você sofre sozinho. Ela não podia contar. Você olha para Jairo foi público, o iluminado. Jairo se ajoelhou, mas Jairo pôde dizer: Senhor, minha filha está morrendo, minha filha está à beira da morte, ela vai morrer. Ela não podia falar, irmãos. Aqui a situação dela é outra. Se você fizer um comparativo entre essa mulher e Jairo, era totalmente diferente. Jairo era conhecida, aqui a mulher é desconhecida. Jairo pôde dizer a situação dele, falar ali abertamente a situação dele. A mulher não pôde dizer, a mulher tinha que guardar segredo. E eu sei que muitas vezes nós estamos sangrando e não podemos contar para ninguém. Não conte não, irmãos, porque nem todo mundo tem estrutura de saber o seu sangramento. Mas tem Jesus, a providência de Deus. Ele é a própria providência. E é maravilhoso quando o Espírito Santo diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. E tudo que a gente ouve falar a respeito de Jesus é aquilo mesmo. Talvez aquela mulher tenha ouvido falar: ele libertou o endemoniado de Gadareno. O homem tinha mais de 6.000 demônios, e ele com a palavra soltou os demônios. Aquela mulher disse: nossa. Muitas vezes ninguém foi contar ela não. Talvez ela ficasse na janela, porque ela não podia sair. Alguém começou a comentar, a multidão estava ali, e ela ouvia os comentários através da janela. Talvez a janela fechada, mas ela ouvia alguém na rua falando. O que se sabe que milagrosamente essa mulher ouvindo falar de Jesus, o Espírito Santo fez com que aquela palavra de ouvir falar de Jesus entrasse nos ouvidos dessa mulher, como o Espírito Santo está falando com você hoje. Vá a Ele, pegue. Está sangrando, você está morrendo aos poucos, você está desfiando aos poucos. Muitas vezes você está aqui sorrindo, irmão, mas ninguém sabe o seu sangramento. Ninguém sabe. Seu marido não sabe, seus filhos não sabem, sua amiga mais próxima não sabe, ou seu amigo mais próximo não sabe, mas o Senhor sabe. E Ele tem o poder de fazer com que o seu sangramento estanque na hora, irmãos. Porque isso está te minando, isso está aos poucos fazendo que você perca a vida, perca o brilho. Porque até quando você vai disfarçar, até quando você vai sorrir, mas por dentro sangrando? O Senhor sabe que você está passando por isso. Mas glória a Deus, ouvindo falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. O Senhor está esperando que você toque nele. O Senhor, Ele não se apressou com a urgência de Jairo, porque se Ele se apressasse, aquela mulher não tinha como alcançar. O Senhor está te esperando, irmão. O Senhor está esperando que você toque nele, mesmo que você esteja no meio de uma multidão e que todos apertam ele. O irmão Christian Shen, ele usa uma frase maravilhosa quando ele diz: muitos o apertam, poucos tocam nele. E que o Espírito Santo, irmãos, nós não sabemos como tocar nele. Se você me perguntar: irmão, como é que eu toco no Senhor? Eu não sei, mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo: pegue na minha mão, Espírito Santo, e me leve até Ele, me faça
toca nele, só ele pode fazer isso. E aquela mulher tocou em seu manto. Ela tocou, só tocou. Pois dizia consigo mesma, aquela mulher estava acostumada a conversar sozinha. Por que ela estava acostumada a conversar? Ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela estava acostumada a conversar sozinha, porque ela vivia sozinha. Ela era solitária, ela não tinha com quem conversar. Então ela falava sempre consigo mesma: eu vou tocar, e se eu tocar, eu sei que vou ser curado. Se ele pôde fazer o que essa multidão está falando que ele fez, ele pode fazer algo sim por mim, e o Senhor pode fazer por você, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, o bendito Espírito Santo que está aqui no meio de nós, dentro de nós, nos leve a tocar de fato na pessoa de Jesus Cristo. Como precisamos, irmão, ver Jesus como Jairo viu, como precisamos tocar em Jesus como aquela mulher tocou. Isso só o Espírito Santo vai te levar a fazer isso. E diz, e naquele instante, não foi quando ela chegou em casa. O milagre de Jairo só foi quando Jesus chegou em casa. Mas o milagre daquela mulher foi no mesmo instante. Uns o Senhor vai operar o milagre lá na frente, outros o Senhor vai operar o milagre agora, porque Ele sabe a realidade de cada um. Irmão, perceba esse ser maravilhoso, essa pessoa gloriosa de Jesus. Para receber sua graça, teve que se dobrar. Jairo teve que se dobrar. E a mulher, depois que foi curada, que Jesus perguntou quem me tocou, ela se dobrou. Ela se dobrou depois que recebeu a graça dele. O Senhor jamais iria dizer para aquela mulher: se humilhe para eu te curar. Jairo precisava se humilhar para receber a graça, porque Jairo era um homem notório, era o iluminado, era o conhecido, só que ele precisava se dobrar. Mas aquela mulher já era humilhada por vida, irmãos. O Senhor iria humilhar ela de jeito nenhum. O Senhor a curou, e aí ela se humilhou. Diz que no mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi liberado o poder. Existe poder em Jesus que Ele quer liberar para você, irmão, para a sua vida, para a sua família. Não importa, irmão, se você tem alguém doente na sua casa, espiritualmente, à beira da morte. Jesus está indo com Jairo até a casa de Jairo. O Espírito Santo quer levar Jesus para a sua casa. E diz que no mesmo instante que ele sentiu que do seu interior foi liberado o poder, ele virou-se no meio da multidão e inquiriu: quem tocou no meu manto? Você pode estar no meio da multidão, mas você não passa desapercebido pelo Senhor. O Senhor te conhece, irmão. Você muitas vezes você pensa que você passa desapercebido, mas ele virou e disse: quem me tocou? Alguém me tocou e tocou no meu manto. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão te comprime de todos os lados e pergunta quem me tocou. Às vezes o discípulo disse: mas esse Jesus tem cada pergunta que, sinceramente, a multidão pergunta: hein, Pedro, Jesus, que pergunta ele vai fazer? Perguntando quem me tocou. A multidão está apertando ele com um poeirão, meu irmão, que a rua não era asfaltada, uma poeira. Quem que pode ver quem tocou uma poeira dessa, que o povo andava, a rua não era asfaltada, não era pavimentada, e ele ainda pergunta quem me tocou? Eu vou lá saber quem foi que tocou. Que pergunta! Realmente, as perguntas de Jesus você não tem como responder, eu não tenho como responder. No entanto, Jesus continuou olhando. Jesus está olhando, irmão, está te procurando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Perceba o desespero daquela mulher. Aquela mulher, ela não poderia se manifestar como Jairo, ela tinha que se manter-se na clandestinidade, ela tinha que se manter-se no anonimato, ela não poderia aparecer: Senhor, foi eu, não. Então a mulher assustada, porque ela poderia morrer. Já imagine, a mulher acabou de ser curada e morrer. Então ela tinha que estar assustada e trêmula.
Antes ela tremia por fraqueza, irmãos. Mas agora ela estava curada, estava bem, estava com o corpo sadio. Agora ela tremia de susto, de medo, sabendo que o que tinha sucedido, ela sabia o que tinha ocorrido no seu interior. Então ela aproximou-se e, prostrando-se a seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Veja que o Senhor não mandou que ela se prostrasse, ela se prostrou e declarou toda a verdade. O Senhor deu a sua graça a ela e ela se humilhou. Jairo primeiro se humilhou para depois receber a sua graça. E Jesus afirmando: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Glória a Deus. O Senhor é quem nos despede em paz e curado. Eu queria que alguém lesse para mim Números 6, versículo 24 a 26. Um irmão, uma irmã, um jovem, uma criança. Seis, do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Irmãos, isso aqui para mim ainda é mais grandioso do que o próprio milagre. Aquela mulher, ela queria e precisava se manter no anonimato. Aquela mulher, ela não veio pela frente de Jesus e tocou nela, ela veio por trás. E a palavra de Deus diz que o Senhor virou para ver quem tinha tocado nele. E se você perceber, esse versículo aí se cumpriu. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça voltar o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ele tirou aquela mulher do anonimato. Ele tirou aquela mulher do meio da multidão, do meio do desconhecido, e revelou o seu próprio rosto para ela, irmãos. Coisa maravilhosa. Irmão, tenha certeza que aquela mulher ia embora sem nunca ver o rosto de Jesus, mas ele se virou para ver quem falava com ele. E aquela mulher pode ver a face do homem que te deu perfeita saúde e que te deu paz. Porque o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela mulher agora viu o rosto do nosso Senhor. Essa é uma outra experiência que o Espírito Santo, irmão, quer nos levar a ver o rosto do Senhor, a contemplar a sua face. Imagine aquela mulher quando ela olhou aquele rosto, aquele homem sereno, e disse: eu jamais vou me esquecer desse rosto. É verdade, essa semana eu estava ouvindo de um pastor uma coisa que eu fiquei assim encantado quando ele falou. Jesus nunca disse a ninguém, você pode procurar nos 4 evangelhos, Jesus nunca disse a ninguém que amava. Jesus já disse para alguém aqui: Pedro, eu te amo. João, que era o mais íntimo, eu te amo. Jesus nunca disse isso a ninguém. Curioso, né? Como é que o próprio amor não diz a ninguém que ama? Porque Jesus, ele era um amor amando. Quando ele olhou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te curou. Aquela mulher, talvez ela nunca mais tinha ouvido uma frase tão carinhosa de alguém lhe chamar de filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, talvez se aquela mulher fosse casada, ela foi separada, o marido não quis mais saber dela, porque não podia tocar em homem. Ela perdeu literalmente tudo, até o casamento, caso ela tenha sido casada. E agora o Senhor volta seu rosto sobre ela, e ela vê a face do Senhor. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. E aqui mais um encontro também da saúde com a doença, da cura com a enfermidade. Então esse é o nosso Senhor. O Senhor Jesus, ele é a providência de Deus, ele é o próprio Deus no meio de nós, dentro de nós, para nos dar tudo o que precisamos. Não importa, irmãos, a situação que você está passando, não importa, irmão. Use isso para se aproximar dele. Use isso para buscá-lo. Não importa o que os outros digam.
Quando aquela mulher disse consigo mesma, eu vou, se ela ligasse para alguma amiga, eu estou pensando em ir lá e se encontrar com Jesus, para ver se ele me cura, a amiga ia dar conselho para ela, e não ia de jeito nenhum. Então use todas as situações que está lhe afligindo, essa onda, essa tempestade que está batendo sobre sua vida, sobre sua família, e vá até Ele, porque nele você vai encontrar paz, libertação. E nós sabemos o que acontece com a filha de Jairo. Eu não vou me ater mais aqui, mas nós sabemos. E aí, em resumo, quando o Senhor entra na casa de Jairo, a filha de Jairo é curada. Aqui é um outro encontro também da vida com a morte. Não foi a morte que encontrou com a vida foi até a casa de Jairo, a vida se encontrou com a morte. Quando você olha lá atrás, o endemoniado de Gadareno, você olha que aquele encontro ali foi um encontro da libertação com o oprimido. Jairo foi um encontro da realidade com a religião. A mulher aqui foi um encontro da saúde com a doença. E no caso da filha de Jairo, foi um encontro da vida com a morte. Então, o Senhor, irmãos, tem poder sobre as tempestades, sobre os demônios, sobre qualquer tipo de doença e sobre a morte. Amém, irmãos? Esse é nosso Senhor, irmão. Você tem uma ferramenta poderosa, você tem a fé, vá até Ele. Ele não vai te discriminar, Ele não vai te ignorar, Ele não vai esconder o rosto dele de você. Ele quer se manifestar a você. Ele não pôde fazer isso com a mulher era humilhada, Ele não a humilhou, Ele não se manteve clandestina aquela mulher, mas não, Ele trouxe ela tirou ela da clandestinidade. Amém, irmãos? Esse é nosso Senhor. É por isso que não é fácil vir aqui falar de um Senhor tão sublime, tão querido. O Senhor não está te dizendo que te ama, não, Ele está te amando. É como eu sempre falo, Ele não tem uma tatuagem dizendo eu te amo, Ele tem uma cicatriz, irmãos, afirmando esse seu amor. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Então vamos orar. E se algum irmão tiver liberdade, também ore aí. Amém? Senhor, nós te bendizemos. Quanta graça há em Ti para nós, Senhor. Quanta saúde há em Ti para nós. Quanta libertação há em Ti para nossas vidas, Senhor. Quanta cura há em Ti. Quanta realidade há em Ti, Senhor, para nós. Quanta vida há em Ti para nós. E nós só precisamos nos aproximar, Senhor, mas de alguma maneira, muitas vezes nós não sabemos como nos aproximar. Mas nós temos o Espírito Santo e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a tocar em Ti, Senhor. A tocar, Senhor, na Tua orla, a ver o Teu rosto. E se de alguma maneira, Senhor, nós não temos condição de tocar em Ti, como o irmão já orou, que o Senhor toque em nós, Senhor. Que muitas vezes a nossa situação é tão terrível, nós estamos até mortos e nós não conseguimos tocar em Ti, mas o Senhor veio e tocou na menina. Toca em nós também, Senhor. Senhor, ressuscite em nós algo que já morreu há muito tempo. Ressuscite em nós uma fé que nós não temos mais, Senhor. Ressuscite em nós uma devoção que nós não temos mais. Nos aviva, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Como o irmão falou, Senhor, os dias é difícil demais, é muita onda, é muito vento, mas que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, porque o Senhor é o nosso pastor, e há de nos levar aos pastos verdejantes, há de nos levar a águas tranquilas e vivas, há de nos alimentar com Teu pão, com Tua água, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigado, porque sabemos que no Senhor há mais do que precisamos, Senhor. Muito obrigado. Amém, Jesus.